Olá, boa noite, bem-vindo ao RN2 dessa terça-feira. E o desmoronamento de 6 casas no Conjunto Pirangi, na Zona Sul de Natal, rendeu bate-boca e acusações na Câmara Municipal hoje à tarde. Parlamentares discutiram a demora da Prefeitura em agir para evitar o problema, que já era de conhecimento de órgãos municipais, como a Defesa Civil e a Secretaria de Obras. O deslizamento de terra que resultou no desabamento parcial de 6 casas no Conjunto Pirangi, em Neópolis, na zona sul de Natal, deixou 20 pessoas desabrigadas. O fato mexeu com a vida de quem morava na região e seguiu repercutindo nesta terça-feira. No primeiro dia da semana com sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal de Natal, o desabamento de casas em Neópolis esteve em pauta nas conversas pelos corredores e também no plenário da casa. A vereadora Ana Paula, do Solidariedade, fez um pronunciamento sobre o desabamento em Neópolis. Ela disse que alertou a Prefeitura oficialmente sobre a existência de rachaduras na lagoa e solicitou providências. Foram 14 ofícios e requerimentos sobre o assunto de março do ano passado até agora. Nós encaminhamos também ao Ministério Público para que ele pudesse, junto com o nosso mandato, junto com os moradores, eles pudessem cobrar as melhorias, né, e cobrar esse reparo que era urgente. Então, foi uma tragédia anunciada. Após o pronunciamento, o vereador Chagas Catarino, do PSDB, comentou o assunto, elogiou as ações da Prefeitura de Natal e disse ainda que algumas pessoas, como políticos, torcem para que situações de tragédia aconteçam. A gente sabe muito bem que quando a gente começa a anunciar uma tragédia, tem gente que fica torcendo para aquilo acontecer. Eu acho que torceram tanto para acontecer que aconteceu. Infelizmente, tem esse tipo de político que acha que quando vai ter um problema, fica torcendo enquanto a situação não é resolvida no momento, porque tem dificuldade, a gente sabe que tem que ter uma licitação, tem orçamento. Após o comentário, houve bate-boca. Direito de resposta, presidente, porque é até... Eu não citei não, mas deixa eu dizer, eu fui a única vereadora que estive lá. Vereador, o senhor dizer que a gente torcer, olha aqui o catatal de ofícios, audiências públicas, vereador. Nós estivemos presentes o tempo todo para evitar... Vossa Excelência dizer, isso acontecer. Torcer, o senhor sabe o que é uma casa caído ali. Eu morei no José Sarney 10 anos na minha vida. Isso é um absurdo. Vossa Excelência aqui não sabe o que é a dificuldade de uma comunidade. Eu conheço a dificuldade de uma comunidade. Eu morei 10 anos. A concluir, vereadores, por gentileza. Eu morei 10 anos na comunidade do José Sarney. Vereador Chagas, por gentileza. Vereador Chagas, por gentileza. Eu vou ter que pedir para encerrar o microfone de Vossa Excelência. Fazer o que aconteceu, Vereador Chagas, por gentileza. Mas que teve torcida antes, teve. Ao longo da tarde, alguns parlamentares reagiram à fala do vereador que compõe a base do prefeito Álvaro Dias. Eu acho que esse colega vereador tem que pensar 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes antes de falar uma coisa dessa sobre uma colega vereadora, entendeu? Isso é muito triste ver uma coisa dessa aqui. Acho que é necessário a gente ter muito respeito e responsabilidade com o que a gente fala e respeito com o trabalho do outro. Não é porque nós somos vereadores de oposição que a gente torce pela desgraça da cidade. O vice-líder da bancada de situação, o vereador Ranieri Barbosa, do Avante, não estava no plenário no momento do bate-boca. O parlamentar falou sobre o desabamento e classificou o assunto como sensível e delicado. Ele ainda destacou que alguns instrumentos legais para amparar vítimas de tragédias, como o aluguel social, e ainda para evitar que casos como esses aconteçam, passam pela Câmara Municipal. Fazer realmente um estudo do diagnóstico na nossa cidade, de todas as áreas que estejam necessitando de prevenção. Eu acho que temos que ter maturidade de entendermos, de dialogar com o governo, o que é preciso, se a Câmara puder contribuir para que venha fortalecer, através de segurança jurídica, de leis que venham garantir a prevenção, garantir inclusive que não tenha esse tipo de situação. Nós tentamos contato com a Secretaria de Obras sobre os ofícios enviados pela vereadora Ana Paula, mas ainda não tivemos resposta. E a Secretaria de Infraestrutura do município informou que ainda não tem uma data definida de quando vai começar as obras de recuperação lá na área.
Os operários da Secretaria de Infraestrutura instalaram na manhã desta terça-feira uma lona com o objetivo de impedir que outros deslizamentos aconteçam, caso chova na capital. Mas a Secretaria informou que ainda não tem prazo para que as obras de recuperação possam começar. Aonde o senhor dormiu? O que foi que aconteceu? Rapaz, eu me mudei ontem de tarde, a minha família é muito grande assim, e eu pretendo até não ficar lá, sabe? Porque ficou muito imprensado. A gente sai do que é da gente, esforçado, mas deu certo. De acordo com a secretária de Assistência Social de Natal, por não optarem pelo abrigo, as famílias desabrigadas estão sendo orientadas a solicitar o aluguel social no valor de R$ 600. Elas precisam só trazer a documentação necessária, já foi passada para ela qual seria a documentação e com a maior brevidade possível, sendo entregue essa documentação, nós vamos estar disponibilizando o aluguel social. O deslizamento no conjunto Pirangi, na zona sul de Natal, deixou pelo menos 20 pessoas desabrigadas. 8 casas estão interditadas. De acordo com a Defesa Civil de Natal, uma avaliação foi realizada em abril do ano passado. Na época, não foi identificada a necessidade da retirada dos moradores. Não era risco, à época, um ano atrás, de necessidade de saída imediata. Entre abril e dezembro do ano passado, a gente atendeu 977 ocorrências. Nenhuma dessas foi um pedido de retorno para essa situação da rua Marcacita. Esse novo laudo da Defesa Civil de Natal, além de ter indicado que 2 novas casas precisariam ser interditadas, além disso apontou também que algumas dessas residências nem mesmo poderá receber as famílias para morar mais uma vez nelas. A situação vinha sendo acompanhada também por outros órgãos, existe essa ação civil pública de regularização fundiária e há a possibilidade, após finalizada essa ação, após finalizada a intervenção, de que algumas casas não possam retornar, de fato, ao local que estavam antes e as famílias serem realocadas para outro local. E com certeza a gente segue acompanhando esse assunto aí pelos próximos dias aqui nos nossos telejornais. Mudar de assunto agora, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, cumpriu a agenda hoje aqui na região Seridó-Potiguar. Acompanhado da governadora do estado, Fátima Bezerra, do PT, o ministro Valdez Góes visitou as obras da barragem de Oiticica, em Jucurutu, na manhã desta terça-feira. A comitiva se reuniu com moradores e lideranças de cidades da região. O encontro aconteceu na comunidade Nova Barra, uma das obras sociais do complexo Oiticica. O ministro também sobrevoou outras obras ligadas à segurança hídrica na região Seridó. O projeto Seridó, um conjunto de adutoras, e a barragem Passagem das Traíras. Durante a visita, Valdez Góes disse que as obras do complexo Oiticica estão contempladas no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e que os recursos para a conclusão das obras de infraestrutura hídrica estão garantidos. Mudanças no secretariado do governo do estado. A governadora Fátima Bezerra anunciou o nome de Adriano Gadelha como novo secretário de Gestão e Projetos Especiais, em substituição a Virgínia Ferreira, que permanece no primeiro escalão do governo, agora como secretária de Planejamento, cargo que acumulava com o anterior. O novo secretário, Adriano Gadelha, foi o coordenador geral da campanha pela reeleição de Fátima Bezerra. Agora a gente muda de assunto e olha só que cena curiosa, esse flagrante inacreditável. O motorista usou um cabo de vassoura para acelerar um ônibus que levava estudantes na zona rural de Jucurutu, no Seridó. A denúncia chegou por meio das redes sociais, como vocês estão vendo aí. Aparentemente, um estudante usou a câmera do celular para gravar o momento. O vídeo é curto, mas não mostra o restante do trajeto feito pelos estudantes. Em contato com a equipe da InterTV Costa Branca, o prefeito da cidade, Diogo Queiroz, disse que o município não tem ônibus suficiente para atender todo o transporte de alunos e que já solicitou novos ônibus a parlamentares, ao governo do estado e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Por isso, é necessário a terceirização. O prefeito disse ainda que são feitas mais de 50 rotas com alunos de escolas municipais, estaduais e de universidades. São aproximadamente 1.000 alunos. Ele admitiu que o ônibus mostrado no vídeo não cumpriu com os requisitos básicos de segurança e que o prestador de serviço será notificado e punido, como determina a lei. Diogo Queiroz prometeu ainda que o veículo será substituído e garantiu que existe fiscalização no município. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que nesse ano vai destinar mais de R$ 543 mil para Jucurutu realizar o transporte de estudantes da rede estadual, que somam 581 alunos. Segundo a Secretaria, além disso, o município conta com 5 ônibus cedidos pelo estado.
Sobre os novos ônibus, o governo disse que está tramitando a compra de novos veículos que devem ser entregues para o próximo ano letivo, mas ainda não é possível estimar quantos serão destinados a Jucurutu. Nós ainda não recebemos retorno do FNDE. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso de onda de calor válido para 42 cidades do estado, todas na região oeste. Agora imagens ao vivo do trânsito na Ponte de Igapó. A gente volta já. De volta com o RN2, e o Ministério Público do Estado encaminhou hoje para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe a criação de 30 cargos de assessor jurídico ministerial. A Procuradoria-Geral da Justiça pediu trâmite em regime de urgência. A gente vai conversar ao vivo com Vanessa Camilo, que tem outras informações para a gente. Vanessa, boa noite. Por que essa urgência aí nesse projeto de lei? Bem-vinda. Seria pela relevância da matéria para melhorar os serviços prestados pelo Ministério Público. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o RN2. Neste momento, um ofício e um projeto de lei enviado, então, pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte à Assembleia Legislativa aqui do Estado, pede a criação de 30 novos cargos de assessor jurídico ministerial. É assim que está escrito no documento enviado à Assembleia, aos deputados estaduais. A gente sabe que esse cargo ele já existe no Ministério Público do Rio Grande do Norte, o de assessor jurídico ministerial, mas esse é o pedido que é feito por meio desse projeto de lei. Com o pedido de urgência que foi junto desse ofício enviado aos deputados, o projeto então não passaria nas comissões, iria direto a plenário para ser votado. Após essa votação, existe ainda o trâmite de passar pela sanção da governadora Fátima Bezerra. O Ministério Público justifica para esse pedido que estudos internos do órgão apontam para a necessidade de um incremento na equipe de assessores jurídicos que auxiliam, que prestam serviços nas promotorias de justiça por todo o Estado. Para o ano que vem, fazendo um cálculo do impacto para a folha do Ministério Público, para o ano que vem, a inclusão de 30 novos servidores resultará em um acréscimo de aproximadamente 4 milhões e meio de reais. A Procuradoria, o Ministério Público, no ofício, diz que esse valor está compatível com a disponibilidade financeira e orçamentária da instituição. Hugo, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vanessa. A gente segue acompanhando, todo esse projeto de lei tramitando lá na Assembleia Legislativa. E agora sai Vanessa e entra Ana Paula Davim, que vai trazer para a gente os destaques das redes sociais de hoje. Ana Paula, muito boa noite para você. Conta aí para a gente. Boa noite, Hugo. Boa noite a você que acompanha o RN2. Pois é, olha só, a gente deu uma olhada nas redes sociais e viu que a festa do Sabugo está rolando, mas tem milho virando pipoca porque em Parnamirim a disputa política está pegando fogo. A vereadora Halessa, do PTB, já vinha fazendo críticas nas redes sociais sobre o evento há quase uma semana. Pouco antes do início da festa, a vereadora anunciou nas redes sociais dela que entrou com representação no Tribunal de Contas do Estado, apontando irregularidades na contratação da empresa que está à frente dos serviços de bar, camarotes e parque de diversão. O TCE aceitou e notificou o prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, do Republicanos, para prestar esclarecimentos em até 72 horas. Entre as denúncias, a peça citou indícios de uma suposta vinculação econômica entre o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o Jarbas Filho, e a empresa contratada para a festa do Sabugo. De acordo com as alegações, uma das empresas do secretário teria parcerias comerciais, segundo a alegação, junto com a empresa selecionada para o evento. E a secretaria em questão seria a responsável pelo procedimento do chamamento público, que é o formato que foi feita essa contratação. Em resposta, a prefeitura justificou cada uma das acusações, mas alegou que notificaria o secretário, para prestar esclarecimentos. A gente entrou em contato com o secretário de Turismo, a gente tentou contato com o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Jarbas Filho. Ele nos respondeu por meio de assessoria de que até o momento não foi notificado, mas que caso fosse, ele responderia no prazo e se manifestaria no prazo legal. E hoje a vereadora Halessa usou as redes sociais, voltou às redes, mas para desmentir uma
publicação, né, que se espalhou em redes e nas redes e nos blogs, de que ela estaria sendo intimada e processada por lavagem de dinheiro. O advogado entrou em contato com a coluna e explicou que isso, segundo ele, estaria acontecendo por retaliação política. O fato é que a vereadora responde sim a um processo, mas não por lavagem de dinheiro, e sim por crimes eleitorais. Nós apuramos com o TRE que o processo está na primeira instância. E olha, ontem a gente repercutiu aqui uma audiência pública que tratou sobre uma construção que está acontecendo no Chapadão de Pipa e vem causando bastante controvérsia junto com a população. O presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Mourinha, falou hoje sobre a audiência pública que aconteceu ontem e aproveitou para reafirmar que a Câmara não impediu ninguém de falar na audiência. Olha só. A Câmara de Vereadores foi solicitada para ser o espaço de convocação pelo município para acontecer a audiência pública. E assim o fizemos, como é de praxe, organizamos a casa para receber todos e colocamos aqui em torno de 75 assentos. Não foi um quantitativo de restrição, foi um quantitativo de capacidade. E além dos sentados, ficaram muitos em pé. Umas publicações por aí que a Câmara ia restringir a fala, não restringimos a fala de ninguém. À medida que o microfone deu um problema, nós abrimos o microfone onde está sentado hoje o vereador Antônio Henrique. Lembrando que a sessão está disponível na íntegra para você assistir, para qualquer um assistir, né, e conferir a audiência pública, assim como todas as câmaras municipais, assim a gente espera, né? A gente segue acompanhando as redes sociais e trazendo aqui para a RN2. Hugo. Obrigado, Ana Paula. Boa noite para você. E agora a gente muda de assunto. Integrantes do movimento de luta por moradia popular fizeram um protesto na manhã de hoje em frente à Câmara Municipal de Natal contra um projeto de lei que prevê a aplicação de multa para pessoas que invadirem imóveis públicos e privados na cidade. De acordo com o coordenador do Movimento de Luta por Moradia Popular, o MLMP, o projeto de lei criminaliza os movimentos que ocupam espaços públicos para reivindicar um direito previsto na Constituição. O objetivo nosso é que isso saia de pleito, que a gente acha isso absurdo. Nós não estamos cometendo nenhum crime, nós não é criminoso. Nós estamos defendendo a luta pelo direito à moradia digna e outras situações dentro dos bairros, dentro desses conjuntos habitacionais. E fora isso é que a Câmara Municipal tem uma postura de cobrar que venha recurso para que esses projetos habitacionais no município sejam executados. O projeto, protocolado em março, prevê multa de R$ 2.950 ou o dobro em caso de reincidência para quem invadir propriedades públicas ou privadas na cidade. A punição seria também a proibição de participação em concurso público ou posse em função pública pelo prazo de 8 anos. Não é para punir movimentos sociais, ao contrário, os movimentos sociais têm que existirem para dialogar e que busquem seus espaços de conquistas de demandas que têm reprimidas. Um exemplo, no caso da habitação, da moradia. O problema é que tem alguns líderes que usam de massa de manobra a população, que vendem uma camiseta do dito movimento. Muitas vezes, os barracos que estão nos assentamentos se pagam a taxa a esses líderes. Então, tem que se combater exatamente esse tipo de criminalidade. Segundo o vereador Ranieri Barbosa, o projeto de lei surgiu a partir da ocupação da casa do padre Tiago Tessin, no bairro do Bom Pastor, zona oeste de Natal, em abril deste ano. De acordo com representantes do Movimento de Luta por Moradia Popular, MLMP, o terreno que pertence à Arquidiocese de Natal, no bairro do Bom Pastor, na zona oeste da cidade, continua ocupado mesmo após a Arquidiocese ter acionado a Justiça. Tramitando na Câmara, o texto já foi aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, além da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, e aguarda a designação de relator na Comissão de Planejamento Urbano e Habitação. Da Câmara, os manifestantes seguiram até a Prefeitura no centro da cidade. Uma comissão foi recebida pelo prefeito Álvaro Dias. Segundo o coordenador do movimento, Janderson Andrade, ficou decidido durante o encontro que uma nova reunião será marcada para encaminhar as solicitações junto a algumas secretarias do município. Também ficou agendada uma reunião com o presidente da Câmara, Érico Giacomi, para a próxima terça-feira.
Agora a gente vai falar de trânsito porque tem novidade na obra da Avenida Felizardo Moura. Desde o início da tarde de hoje, o corredor de ônibus da Avenida Nevaldo Rocha será estendido até o viaduto da Urbana. Franciele Medeiros vai contar essa novidade para a gente. Franciele, boa noite. Oi, Hugo, boa noite para você e a todos que estão nos assistindo. A ideia é fazer com que o transporte público não precise passar mais pela triagem feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana e assim tenha o tempo de viagem reduzido em caso de engarrafamento. Quem vai falar para a gente como vai funcionar na prática é o Nilton Filho, ele é diretor do Departamento de Planejamento da STTU. Nilton, seja bem-vindo. Explica para a gente na prática como vai funcionar e o que mudou. Boa noite, Franciele. A gente observou ontem que uma série de eventos ocorreram que dificultaram um pouco o trânsito nessa região, que causou uma retenção muito forte e um tempo muito longo de travessia do transporte público. Então a gente fez o prolongamento, né, aumentou esse corredor exclusivo que concluía-se aqui próximo à parada de ônibus, junto aqui da passarela Nevaldo Rocha, onde a gente está. Então a gente ampliou esse corredor até a altura do viaduto, da Urbana, fazendo com que o ônibus tenha um acesso livre, sem dividir espaço com os automóveis e com motocicleta, independente de haver ou não retenção. Isso garantiu o cumprimento do tempo de viagem. Hoje o tempo máximo de trânsito do transporte público nesse trecho não passou de 1 minuto entre a Rua dos Peigas e o viaduto da Urbana, permitindo com que o transporte tenha prioridade no acesso à Avenida Felizardo Moura, né? Lembrando que o acesso já é restrito somente a transporte público e aos veículos credenciados. No entanto, muitos motoristas ainda insistem para trafegar nessa região, o que causa retenção em alguns horários. E esse corredor tem garantido a funcionalidade do transporte público, como a gente pode ver hoje, é zero retenção nesse trecho. Nilton, por que essa decisão foi tomada só agora, né? Isso essa triagem, o transporte público passar por uma triagem já é uma insatisfação de bastante tempo da população. Por que essa decisão foi tomada só agora? Na verdade, o transporte público nunca passou pela triagem, ele sempre teve acesso liberado. No entanto, ele chegava junto às filas de triagem com os demais veículos. Nesse momento, a gente observou que havia necessidade de melhorar esse tipo de acesso, porque o motorista continua insistindo em acessar a Felizardo Moura. Então, por isso que foi implantado. Só para finalizar, vai durar quanto tempo? Está previsto para 15 dias durante essa etapa de interdição. No entanto, a depender das mudanças climáticas, pode ou não prolongar. Ok, muito obrigada ao Nilton Filho, que é diretor do Departamento de Planejamento da STTU. É isso, Hugo, eu volto com você. Obrigado, Franciele. Mudança no trânsito, os motoristas precisam e devem ficar atentos, né? Obrigado, boa noite para você. E olha, esse assunto está mexendo com o sossego e o bolso de muita gente. O Ministério Público Federal enviou um ofício para a empresa 123 Milhas para que ela se manifeste sobre a possibilidade de devolver o dinheiro dos consumidores por causa da suspensão das passagens aéreas previstas de setembro a dezembro desse ano. O MPF também quer saber se haverá a opção de disponibilizar aos clientes voucher no valor total da compra. Aqui no estado, alguns potiguares foram afetados. Uma cliente teve 22 passagens canceladas. A viagem dos sonhos se transformou em um pesadelo. Em dezembro do ano passado, a família de Anaí se reuniu e comprou 22 passagens aéreas, com voo saindo de Natal com destino a Porto Alegre e depois Gramado, na Serra Gaúcha. A viagem deveria acontecer em dezembro deste ano. A intenção seria passar o Natal em Gramado com as crianças, para acompanhar o Natal Luz na cidade. Mas o sonho foi interrompido na última sexta-feira. Compra de uma viagem, ela não é somente uma compra de um serviço, ela é também a compra de um sonho, onde você passa o ano todinho se programando. Essas fotos são de Anaí, em viagens feitas através da mesma empresa. A potiguar disse que até então nunca tinha tido problema com a agência. Foram 5 viagens para diversos estados do Brasil. A compra que foi cancelada seria a primeira viagem com a família completa. Não nos restou outra opção, senão a pedir socorro ao Poder Judiciário. Nós ingressamos com a ação de obrigação de fazer, solicitando que a empresa ela faça o cumprimento forçado. Com o cancelamento das emissões dos bilhetes, a empresa ofereceu apenas uma opção de reembolso, via voucher, cujo valor pode ser usado para fazer outras compras no site da agência. O consumidor que efetivamente não tiver interesse na utilização desse voucher, a gente indica que ele não aceite, que ele procure um advogado especialista nessa área para debater e até mesmo em função de uma urgência de uma viagem, de uma data específica comemorativa, que ele busque um amparo judicial
para que obtenham a liminar e efetivamente tenham o cumprimento efetivo da oferta. Ana Célia é outra cliente da empresa de viagens, que também ficou no prejuízo. Eu já paguei hotel, já paguei ingresso para show, e sem contar com o emocional, que fica abalado e bate aquela tristeza de saber que é tão sonhada a viagem, que eu tanto esperei, não vai acontecer. Até o momento, a agência de viagens que funciona online tem 744 processos judiciais aqui no estado. No último mês, foram mais de 50 ações judiciais, a maioria por ofertas não cumpridas, ou seja, viagens que não foram feitas. Nos últimos dias, o número de denúncias no PROCON estadual aumentou consideravelmente, todos com a mesma reclamação: o ressarcimento do valor que foi investido em viagens. A Senacon já está tomando providências, está abrindo um procedimento administrativo, os PROCONs do Brasil estão também tomando providências, já existe uma ação coletiva, uma ação civil. Se, no caso, o consumidor ele não optar nem pelo cumprimento, nem pelo voucher, ele tem o direito de receber o valor completo das passagens. Ele tem absoluto direito de receber o valor devidamente atualizado, né? E da mesma forma em que ele realizou esse pagamento. Se foi através de um cartão de crédito, esse valor tem que ser retornado, estornado através do cartão de crédito. Se foi através de um Pix, a mesma forma que o consumidor ele realizou esse pagamento, ele tem que ter o retorno pela empresa. Complicada demais essa situação, né? E a gente fala agora sobre previsão do tempo. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um aviso de onda de calor válido para 42 cidades aqui do estado, todas na região oeste. O alerta começou hoje à tarde e segue até às 6 horas da noite de sexta-feira. A gente destaca aqui alguns municípios que estão nessa lista. Você pode ver aqui em Pau dos Ferros, é o município onde a temperatura vai estar mais alta. Será um dia de sol com poucas nuvens, não chove e a temperatura varia entre 24 e 37 graus, bem quente lá em Pau dos Ferros, né? Hoje à tarde a temperatura chegou aos 37 graus nessas outras 4 cidades que a gente vai ver aqui no nosso telão. Amanhã nas cidades de Francisco Dantas, Olho d'Água do Borges, Riacho da Cruz, Severiano Melo, vão fazer aí mínima de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Francisco Dantas o sol ainda aparece com poucas nuvens no céu, mas em Olho d'Água do Borges, Riacho da Cruz e Severiano Melo, como a gente pode ver, olha, vai ser aquele solzão, céu aberto, sem previsão de chuva lá nessas cidades. Então a dica, claro, numa situação como essa, é se hidratar e também se proteger do sol, né? Para que realmente esse sol aí castiga lá pelo Seridó, não só no Seridó, mas também na região oeste, no interior do estado. Bem, a gente vai ficando por aqui, o RN2 de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite. Antes de encerrar, você confere imagens ao vivo aí do trânsito na Ponte de Igapó. Nesse momento, o trânsito fluindo normalmente nos 2 sentidos da Ponte de Igapó. Uma ótima noite para você e até amanhã.